Então tá, agora na calculadora, essas anuidades diferidas, elas são complicadinhas, porque não tem função pré-programada na calculadora para anuidades diferidas. Vou repetir, não há função pré-programada na calculadora para anuidades diferidas. A gente só tem função pré-programada para as anuidades postecipadas e antecipadas, só para essas duas condições. Então, a gente vai ter que trabalhar com a expressão, com a pré-programação da calculadora para anuidades postecipadas ou antecipadas, para poder fazer funcionar elas para as diferidas. Combinado? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então, na calculadora, como é que isso aqui vai funcionar? Na calculadora financeira. Então, na calculadora financeira, a gente vai olhar para isso aqui. Eu vou ensinar vocês o raciocínio usando a função pré-programada das postecipadas, tá bem? Mas vocês podem fazer um raciocínio semelhante para as antecipadas, tá? Então, isso aqui seria uma anuidade antecipada, certo? Então, se eu olhar só para isso aqui, eu vejo aqui uma anuidade postecipada. Então, qual que é a ideia? A gente vai dividir o cálculo para as anuidades diferidas em duas partes. Primeiro, a gente vai calcular... Tem várias maneiras de fazer, na verdade. Então, primeiro, a gente vai olhar para o cálculo de uma anuidade postecipada e daí, para calcular a prestação, então a gente vai fazer... Digamos que a gente queira calcular prestações, né? Então, a gente vai olhar o cálculo para a anuidade postecipada, né? Vai obter aqui um valor R para anuidade postecipada, olhando esses K períodos à frente, e depois a gente vai usar um cálculo simples de juros compostos e aplicar essa fórmula aqui. Então, esse aqui seria o segundo passo. Então, se eu quiser calcular o valor da prestação, para calcular o valor da prestação de uma anuidade diferida, então, primeiro eu ignoro que ela é diferida e calculo que seria uma anuidade postecipada, certo? Então, se eu tenho aqui, eu coloco o P que eu tenho em PV, sem o biguinho no visor, coloco o N em N, coloco o I em I e peço o PMT, certo? Quando eu pedir o PMT, ele vai interpretar isso aqui, ó. Ele vai me dar o valor disso aqui, vai ignorar esses K períodos aqui, tá? Daí eu vou ter um valor de PMT. Daí, a partir desse valor de PMT, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa fórmula aqui. Então, fiz aquele valor de PMT, esse valor aqui. Calculei o PMT, obtive esse valor aqui, certo? Daí, eu vou para um segundo passo. O que é? Eu vou fazer um cálculo de juros compostos, certo? E para eu fazer um cálculo, para eu avisar a calculadora que agora eu estou fazendo um cálculo de juros compostos, que não é para usar a fórmula de anuidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, agora eu vou... Esse valor que eu tinha achado para PMT, para essa conta, lembra da fórmula de juros compostos? A fórmula de juros compostos é essa aqui. S igual a P vezes 1 mais I na N, certo? Essa aqui é a fórmula de juros compostos. É muito parecida com essa aqui. Em vez de P, eu tenho R da postecipada, em vez de N, eu tenho K. Em vez de S, eu tenho a resposta que eu quero, que é a R da diferida. Quando eu faço esse cálculo, eu estou aplicando, na verdade, essa fórmula aqui de juros compostos. Então, o que eu vou fazer? Para mim avisar a calculadora que é para usar a fórmula de juros compostos, eu tenho que zerar o PMT. Só que, quando eu terminei de fazer esse cálculo, o valor da R postecipada, que eu vou precisar para colocar em P, ele vai estar armazenado em PMT. Então, eu tenho que guardar esse valor do PMT na posição do PV, certo? Para depois aplicar a fórmula de juros compostos, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter o valor do PMT, a gente vai fazer um exemplo, vai ficando mais claro. Eu vou ter esse valor do PMT no visor, eu vou fazer um STO, que é armazene esse valor em PV. Tá? Então, eu vou armazenar esse valor no PV. Tá guardadinho ali o valor do PV, tá? No momento que eu guardei esse valor do PV, guardei esse valor que estava no PMT. No PV, eu posso zerar o PMT. Eu preciso zerar o PMT para que a calculadora faça o cálculo em juros compostos.
Então, como é que é o zero PMT? Eu digito 0, né, no visor e eu faço um STO no PMT, ou seja, eu zerei meu PMT. Agora que meu PMT está zerado, a calculadora vai entender que eu tenho que usar essa fórmula aqui. Daí, o que mais que falta? Eu já tenho o PV, que era o cálculo da minha R postecipada, eu tenho que informar o prazo. Daí eu vou colocar o K na posição N e o I vai seguir em I. Não preciso mexer no I. Eu não mexi no I aqui, o I vai continuar o mesmo. Se quiser verificar, usa aquela função recall I para ver que o I é o mesmo, tá? E daí daqui a gente vai puxar o quê? O que vai ser a minha R diferida? Estou fazendo um cálculo em juros compostos, né? Então a minha R diferida vai ser o resultado do FV. Combinado? Então tá. Então, eu chego aqui e daí eu faço 0 PMT. Então, o que esse passo está fazendo? Ele está desligando o uso da fórmula de anuidades, tá? Para ligar o uso da fórmula comum de juros compostos. Isso é o meu FV. E daí agora eu puxo o meu FV. Essa é a sequência de passos para resolver as unidades diferidas na calculadora financeira. E eu recomendo sempre que vocês façam uma linha do tempo para ter tudo isso bem organizado, principalmente é o erro mais comum, e eu faço isso de vez em quando também, é confundir a carência com o K, certo? A carência não é exatamente o K, então é bom vocês fazerem essa linha do tempo para organizar o raciocínio de vocês, para então ter mais sucesso na resolução. Agora a gente vai fazer um exemplo para fixar essas ideias. Uma outra maneira de pensar que também dá certo, tá? Então, vou colocar aqui uma outra maneira de pensar. Uma outra maneira de pensar, que talvez até seja mais fácil, se recebeu aqui, né, um produto, serviço no valor P. Não se pagou nada nos primeiros meses, passou 1, 2, passou K períodos, e foi se pagar lá a partir do período K mais 1 em N prestações. K mais N. Então, vamos pensar no banco, tá? Vamos pensar no banco. O que aconteceu nesse período dos K meses? A minha dívida foi crescendo, né? Então, a minha dívida foi crescendo, crescendo, crescendo. Essa é uma outra maneira de fazer. Então, quando chegou aqui no período K, nesse período aqui, a minha dívida já não é mais P, né? A minha dívida aqui, ela vai ser P vezes 1 mais I na K, tá? Quando eu chego no mês K, a minha dívida vai ser P vezes 1 mais I na K. Então, eu posso também começar por esse passo. Posso começar usando a fórmula de juros compostos. Certo? E daí, como é que eu vou começar usando a fórmula de juros compostos? Fazendo esse raciocínio aqui. Uso essa fórmula de juros compostos, então eu coloco o meu valor P em PV, coloco o valor K em N e o I em I e puxo o FV. Quando eu puxar o FV, eu vou ter calculado esse valor aqui. Daí, agora sim, eu posso olhar daqui para frente minhas N prestações. Daí, então, eu vou para a segunda etapa do cálculo, que seria, então, parcelar esse valor P vezes 1 mais I na K em N prestações. Tá? Em N prestações, que vai ser o que eu quero, que é o valor da prestação da minha anuidade diferida. Entende? Então, o que eu tenho que fazer? Esse valor que eu tenho aqui, que eu calculei aqui, eu vou ter que armazenar ele em PV. Para eu armazenar ele em PV, né? Então, ele vai estar aqui, eu vou ter acabado de calcular ele, vai ter em FV. Daí, eu venho aqui para o segundo passo e o que eu faço? Eu forço ele a armazenar ele na posição PV. Eu tenho que usar essa tecla STO, que é Store, armazene. Eu tenho que usar essa tecla Store para armazenar em PV, por quê? Porque eu tenho um valor de PV lá. Se eu simplesmente usar PV, ele vai me devolver esse valor aqui, não vai fazer o que eu estou querendo. Eu quero trocar o valor de PV para agora fazer um cálculo de anuidades
né? Então, eu tenho que usar essa função store aqui. Daí, quando eu faço essa função store, eu tô colocando, daí agora eu já avancei no tempo, eu tô olhando como se eu estivesse aqui. Então, eu coloquei para ele o valor de P, esse aqui. E eu vou calcular agora uma anuidade, que é uma anuidade post-antecipada, né? Passou um período aqui para o pagamento da primeira prestação. E agora eu vou calcular uma anuidade post-antecipada de N parcelas, né? Então, agora eu coloco o valor das N prestações em N. Coloco a taxa I, continua a mesma taxa I, não preciso mexer nela, tá? Vocês podem trocar a taxa I para a mesma coisa, não vai dar diferença, mas não precisa mexer nela, né? Então, eu já tenho um PV, já tenho um N, já tenho um I, e agora eu peço o PMT. E esse PMT vai ser o resultado da anuidade diferida. Essa é uma outra maneira de ver o problema. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Começar com o cálculo da post-antecipada e a partir do pagamento do valor do PMT da post-antecipada, calcular a R da diferida ou o contrário, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Começar aqui, olhando isso aqui como uma anuidade post-antecipada, calculando essa prestação e usando a fórmula de juros compostos para calcular a prestação da diferida, ou eu posso fazer isso, olhar aqui, minha dívida na data zero é P, mas se eu aguardar K meses para conseguir pagar, a minha dívida já vai ser P vezes 1 mais I na K. Então, atualizar o valor presente na data K e a partir da data K calcular as N prestações. É a mesma conta. O que é importante vocês saberem não existe função pré-programada para as anuidades diferidas. Então, vocês têm que, entender o problema, entender essas datas, entender o que está acontecendo, entender onde usa a fórmula de juros compostos, onde eu uso a fórmula de anuidades, para trabalhar com as opções que a gente tem e resolver o problema. Combinado?